Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber o PH Vox. Nós vamos falar sobre esse livro aqui, o Foro de São Paulo, Teoria da Conspiração. Já que é tudo mentira, não tem prova nenhuma do Foro de São Paulo, é isso que nós vamos explorar hoje. Antes, porém, vamos aos patrocinadores. A nossa escola, a nossa editora Caravelas, lançamos o título Guerra Fria, Guerra Fria Sem Mitos, de minha autoria. Não perca aí a promoção. Comprando esse livro, você ganha o curso de Guerra Fria, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Link na descrição. Também continua à venda os livros sobre a Revolução Francesa. É o curso B-Way de inglês. Você que não sabe inglês está perdendo tempo. É importante para trabalho, estudo e viagens. Nós lançamos o nosso vinho Caravelas, numa promoção imperdível, com desconto, e quem comprar o vinho Caravelas vai ganhar o curso Metafísica da Gastronomia de brinde. Não perca essa oportunidade. E tem a nossa escola aí, Caravelas, você que quer aprender a história sem os mitos marxistas, sem esses viés da woke, etc., sem toda essa sujeira que o mundo vive, tá aí, Escola Caravelas. Tem aqui o nosso amigo PH Vox, aí tem excelentes títulos, né? Eu até esse aqui recomendo, especialmente esse aqui. Esse aqui é o trabalho mais completo sobre o Foro de São Paulo no Brasil, acho que no mundo, né? Quem estudou isso aqui? Tem alguns autores na América Latina, mas esse tá bem recheado então, mesmo. No Brasil, com certeza, é o melhor que tem. Ninguém avançou tanto aqui como ele no estudo do Foro de São Paulo. Bom, e também temos uma outra promoção, que é o nosso livro Metafísica da Gastronomia, né? Eu tenho um livro sobre o tema e também tem um combo dele mais o vinho. O link está na descrição, então não perca também essa oportunidade. Eu não pude trazer o livro para mostrar porque eu vim de metrô e está chovendo e não deu para carregar livro. Eu quero saber se eu vou ganhar o vinho ou se eu vou ganhar o livro. Eu não sei qual dos dois que eu quero mais. Tudo bom, professor? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui. Alegria é toda minha. Quarta vez já, né? Uma virtual, duas, essa terceira é presencial. É uma alegria sempre. Ótimo. Bom, vamos lá no tema. Temos bastante coisa para conversar sobre o Foro de São Paulo. Vamos falar um pouco então das origens, né? Lá dos anos 60, 80 e tal. O que você pode dizer sobre a origem do conceito da pátria grande? O nome, hein? E virou um pouco de meme, né? Por conta da questão da Ursal e tudo mais. Mas a origem é pré-marxista. Isso que é o ponto interessante. Porque quando eu escrevi o primeiro livro, que foi o Mínimo sobre o Foro de São Paulo, eu procurei fazer uma abordagem diferente, né? Nós tivemos excelentes pesquisadores no Brasil que trabalharam em cima disso. O primeiro de todos, José Carlos Graça Wagner, o próprio professor Olavo de Carvalho, a Graça Salgueiro, o Heitor de Paula, o Flávio Gordon. E sempre nós tínhamos assim as pontas, né? Um pouco soltas ou mais voltadas ali às reuniões ou mais voltadas, por exemplo, aos grupos, partidos políticos, figuras políticas. E eu sentia a falta de, como diz o carioca, né, saber o que está acontecendo na pista, né? Qual que é o fervor da pista? E por eu trabalhar especificamente com geopolítica e olhar muito a política latino-americana, eu comecei a perceber uma conjuntura de ações que sempre desembocava no Foro de São Paulo. Escrevi o primeiro livro voltado, né, com essa visão, só que quanto mais aprofundava, mais eu percebi que o marxismo ele era uma linha de apoio, não a sustentação principal do Foro de São Paulo. E comecei a estudar bastante o bolivarianismo. E quanto mais eu estudava o bolivarianismo, eu começava a compreender qual que era o real objetivo. Então, para a gente entender de fato, e isso é um estudo inédito, aí eu acredito que em toda a América Latina, que o Foro de São Paulo ele é um instrumento também. Muitas vezes nós temos o hábito de olhar o Foro de São Paulo como o meio para atingir a finalidade, não, mas ele é só um instrumento de um objetivo maior, que é um plano, um projeto do próprio Bolívar. Então tive que, acredite, professor, aqui está bem na sua área, chegar na Revolução Francesa, o período da quebra, né,
da América Espanhola, de todos os vice-reinos que foram se fragmentando, e entender aonde que o Bolívar estava no meio de tudo isso. Quando ele foi para a França, quando ele voltou para cá, aproveitou as guerras napoleônicas para começar a fragmentação da América Espanhola, mas o próprio Bolívar percebeu que isso também era um problema e que precisava haver uma unidade, e essa unidade ela tinha que dizer sobre o mito do bom selvagem, o mito, né, de uma América pura que foi maculada por um imperialismo e, mais do que isso, pelo catolicismo, né? E esse é o ponto principal. Nossa, então nós temos aí um viés bem russoniano, Sim. bem iluminista também, de reconstruir a sociedade e tal. Interessante. Sim, a base da ideia da pátria grande é justamente essa. E o marxismo ele vai ser acoplado como um movimento dos revoltosos, né? Já ali no final do século XIX, né? Aqueles que já seguiam as ideias do Bolívar, o primeiro grande comunista do Brasil foi o general... Meu Deus, agora... O Abreu e Lima? Abreu e Lima. Abreu e Lima, exatamente. Foi o primeiro grande comunista, né? Ele começou a escrever sobre comunismo no Brasil 3 anos depois do manifesto do Partido Comunista sair. E ele, inclusive, foi um dos generais que lutou ao lado do Bolívar nas guerras de libertação da América Espanhola. Só que, quando eu comecei a notar esse movimento, eu falei, então, eu já tinha voltado na Revolução Cubana. Eu falei, então, vamos voltar um pouquinho mais, voltei mais 140 anos. E eu me deparei com diversos intelectuais sérios de esquerda, né? Nós podemos discordar de tudo, mas muito acima, por exemplo, de uma Márcia Tiburi da vida, Marilena Chaui e essas figuras excêntricas que nós temos hoje. E eu selecionei, depois de um estudo, 2 intelectuais que defendem, ou defendiam, porque ambos já morreram, a ideia da pátria grande como um todo. E o primeiro deles foi um argentino chamado Manuel Ugarte. Ele foi muito proeminente, né, para avançar o socialismo na América Latina. Tinha ideias muito bem definidas, autor de diversos livros. Chegou a ser delegado argentino em uma reunião da Segunda Internacional, onde teve reuniões para discussão de ideias com Lenin. Só que ele era um homem à frente do seu tempo nas fileiras do socialismo. Então ele acaba ganhando projeção intelectual após a sua morte. E estudei alguns livros dele onde ele defende as teses da pátria grande, né, o porquê que ele defende isso, para entender qual que era o conceito. E ele era um sujeito bastante audaz, chegou a escrever cartas para presidente americano na virada do século XIX para XX, falando contra o imperialismo americano. Veja só, o imperialismo americano já era uma retórica, né, da grande mentalidade bolivarianista, né, e ao mesmo tempo do social marxismo que começava a se arraigar aqui. E esse Ugarte fazia ponte com o Bolívar? Ele buscava o Bolívar como a origem disso? Bastante, sim, bastante. O Bolívar era uma referência para ele. Então, o Ugarte ele foi determinante para estabelecer o que seria, de certa forma, a subideologia da pátria grande. E aí tem um outro brasileiro muito conhecido, importante na história brasileira do século XX, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que é conhecido como o patrono dos povos indígenas, um dos homens mais importantes para a educação, ao lado do Paulo Freire também, né? A esquerda faz essa propaganda muito forte. E o Darcy Ribeiro que aparece em situações diferentes nesse livro. Primeiro porque eu estudei uma obra dele, ele tem uma obra chamada A Pátria Grande, né? Só dando aqui uma pequena biografia do Darcy Ribeiro, foi ministro da Educação do João Goulart, ministro-chefe da Casa Civil e ponte para fomento de guerrilha também, porque o próprio Fidel Castro enviava dinheiro para o Brasil e ele operava esse dinheiro para fomentar as guerrilhas urbanas, né, para tentativa de um golpe comunista no Brasil. E também foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, a UNB. E ele era ligado ao Brizola, se não me engano, né? Sim. Tanto que tem aquele episódio que o Fidel acusa o Brizola de tê-lo roubado, né? El Ratón, né? E ele tinha enviado um dinheiro, $500 mil na época, foi dividido em 3.
Uma parte foi pro João Goulart, outra parte foi pro Darcy Ribeiro, outra parte para do Brizola. A do Brizola, há quem diga que ele comprou terras, né? Mas algumas décadas depois ele teria devolvido esse dinheiro pro Fidel Castro. E isso tem a ver com a criação do Foro de São Paulo. Por que que o Fidel acaba apoiando o Lula em 89 diretamente, coloca toda a máquina revolucionária latino-americana a favor do Lula, né? Mas essa obra do Darcy Ribeiro, ela é importantíssima, porque é um Darcy Ribeiro sem amarras, é um Darcy Ribeiro sem propaganda, e ele falando o que ele pensa. Tem alguns trechos que eu transcrevi do Darcy Ribeiro que a gente entende bem, e a veia novamente, é o Rousseau. Né? É o bom selvagem, a destruição da Igreja Católica. Ele traz aquela coisa do Marx, né, de que a religião é o ópio do povo e que, de certa forma, de forma absoluta, o catolicismo foi um meio de doutrinação e de arrancar a pureza dos povos que aqui estavam. Aí eu acho que ele esquece, né, de algumas tribos indígenas, como os tamoios, que eram canibais, né? Comiam pessoas, ou outras tribos que nascia uma criança com deficiência, era enterrada viva. Matavam gêmeos, era um horror, deixava os velhos para morrer. Exatamente, assim, né? O processo de civilização de um povo que estava no período neolítico, que nem a roda conhecia, quando os portugueses chegaram aqui, não, eles foram maculados, né, pela Santa Igreja Católica. E existe uma ideia muito forte em cima disso que começa a alimentar o processo de embate da Revolução Latino-Americana. Existe aquele trabalhismo clássico que a gente conhece, né, dos partidos comunistas do século XX, com certeza. É tanto que isso foi o combustível aqui para o Brasil, né, para a ascensão da esquerda ali nos anos 80, de maneira mais eleitoral. Só que quando a gente olha para essa questão da Pátria Grande, a gente vai observar ali o mito do bom selvagem, os indígenas como um povo que tem que ser mantido na oca, no meio do mato. Então isso explica muito do porquê os indígenas são instrumentalizados e escravizados a céu aberto até hoje no Brasil, diferente dos indígenas americanos, que são donos de cassino, proprietários de terra, muitos que têm aptidão para o empreendedorismo prosperam, geram empregos. No estado do Nevada está aí para contar a história lá nos Estados Unidos. E a mesma coisa aos negros. E aí que entra o Darcy Ribeiro novamente. O Darcy Ribeiro, ele pregava que tinha que haver uma união daqueles que queriam rejeitar a sua origem europeia, a qual ele fazia parte, né? Porque era uma opressão branca. Você precisava unir os negros que foram trazidos para a América escravizados e eles tinham que fazer parte dessa integração latino-americana da Pátria Grande. E também os indígenas. Então era fazer essa grande mistura para romper completamente as origens. E é engraçado que a gente bate, quando a gente olha os movimentos revolucionários, você vai encontrar entrevistas do Dugin para algumas figuras brasileiras que ele fala coisa parecida também. Então, o mito da Pátria Grande passa por aí. E quando nós observamos as ações do Foro de São Paulo nas últimas décadas, ele caminha muito nesse sentido. Mesmo antes da fundação do Foro de São Paulo, na Constituição de 88, é um ponto que eu coloco aqui. Nós temos no parágrafo único do artigo 4º da Constituição, ali dizendo que é missão do Brasil enquanto Estado buscar a integração cultural, econômica em todos os sentidos, né, para a integração, né, do Brasil com os outros países da América Latina. E por incrível que pareça, né, poucas pessoas sabem disso, mas a pessoa responsável por incluir esse parágrafo único na Constituição foi ninguém mais, ninguém menos que o seu Michel Temer, né? Sob influência de diversas pessoas ligadas à esquerda que já almejavam, né, essa meta. Então isso está na Constituição brasileira. E quando nós falamos de Pátria Grande, por conta do Cabo Daciolo, né, isso acabou virando uma piada. E é um problema muito sério, porque quando a gente pega... Só para dar um exemplo, depois eu volto aqui às perguntas do senhor. Nós tivemos a reunião do Lula
com o Maduro em junho do ano passado aqui no Brasil, virada de maio para junho. Naquela oportunidade, o Maduro chegou um dia antes para o Lula fazer palanque e propaganda, blindá-lo junto aos outros presidentes, e todos os presidentes da América do Sul estavam presentes. Qual era o objetivo, né, no Palácio do Itamaraty naquela tarde? Reacender e reativar a Unasul, que a gente pode classificar como uma União Europeia aqui da América do Sul. Então, já tem banco criado, está desativado, mas tem banco, tem parlamento. Né? Onde fica o parlamento? O parlamento está em Quito, no Equador, está desativado, né? Mas a sede em Quito ou é em Cochabamba? Cochabamba, nós temos onde seria a parte executiva, Quito, o parlamento, e o banco em Caracas, na Venezuela. Né? Uma das primeiras coisas que o Lula fez assim que assumiu em 2003 foi reintegrar o Brasil na Unasul. Só que foi um fracasso aquela reunião, justamente pela entrevista que ele deu com o Maduro, falando que o Maduro precisava de estabelecer a narrativa, que ele era gente boa. Teve todo aquele imbróglio com o presidente do Uruguai e do Paraguai, principalmente. Depois o próprio Boric falou sobre. Então, assim, foi um fracasso, não deu certo. E aí, para entender como o Foro de São Paulo trabalha, ele tem diversos tentáculos. E um deles é um que virou um mito urbano, né? Uma lenda urbana que, por exemplo, é o Grupo de Puebla. Tu fala, o Foro de São Paulo, não, agora é o Grupo de Puebla, que é a nova cara do Foro de São Paulo. E não é fato. O Grupo de Puebla é um instrumento utilizado para duas finalidades. Primeiro, para a implementação das estratégias de lawfare em todo o continente, de utilizar a justiça para instrumentalização política, e o segundo, para utilizá-la com pressão diplomática com membros do Foro de São Paulo que tiveram cargos de chefia de Estado ou de chancelaria. Então, fazer pressão diplomática em outros organismos. Essa é a função do Grupo de Puebla. E onde é que está isso? Isso aí está escrito em documento? Como é que está? É só a gente pesquisar todos os materiais do próprio Grupo de Puebla, os livros que eles publicam, inclusive, só voltando à Unasul rapidamente, a Unasul já tem um projeto bem adiantado, teses, livros escritos, tem algumas notas interativas nesse livro que você é encaminhado para o meu site pessoal, e lá tem alguns arquivos em vídeos que comprovam as coisas que estão no livro. O próprio Michel Temer, em 2012, falando num congresso em Lima, no Peru. Naquela época ele era vice? Vice da Dilma. Vice da Dilma. E agora estão dizendo aí que tá sendo cotado para ser um possível vice do Bolsonaro. Veja só, né? É uma situação... bem... Enfim, e o Michel Temer falando que, se vangloriando de ele ter sido a pessoa que colocou o parágrafo único do artigo 4º na Constituição, e dizendo da necessidade de criar uma Corte de Justiça Penal latino-americana, com jurisdição sobre todos os países. Agora imagina isso. Quem que o Brasil enviaria do nosso STF para uma Suprema Corte? E mais do que isso, o Grupo de Puebla, falei do lawfare, que é um dos tentáculos que eles utilizam. Um dos principais experts em lawfare no Brasil era advogado do Lula, o senhor Zanin, que agora é ministro do STF. Né? E aí tem até a premissa que eu coloco no livro, né, professor? Por que escrever sobre o Foro de São Paulo? Porque foi utilizado muito tempo como espantalho dialético pelos próprios meios da direita. Né? Quando os intelectuais falavam, o professor Olavo, Heitor de Paula, né, o pessoal ali do Mídia Sem Máscara, todo, era importante até certo ponto para votos. E depois, agora, quando eles estão trabalhando com ações contundentes, há quem, no próprio movimento de direita, fala, não, o Foro de São Paulo não é importante, não. Isso daí é só uma reunião de velhinhos saudosistas. E aqui nós temos fatos e mais fatos em cima de sangue, roubos, tráfico internacional de drogas, crimes, perseguição política, prisões arbitrárias, mostrando justamente o contrário. E com a vasta documentação. Esse livro tem quase 500 páginas e quase 550 notas de rodapé. Né, e isso vai dentro de livros, notícias, informações, complementos, vídeos e tudo mais. Então, só para dar um apanhado geral, né? Perfeito. E vamos falar um pouco dos anos 60 e a influência dos anos 60 no Foro de São Paulo. Sim. Olha,
O Foro de São Paulo ele vai nascer em 1990, mas justamente entender principalmente de 1966, 62 para frente é importante. São 3 tópicos nos anos 60 que são importantes. O primeiro, a virada, né, ali dos anos 50 para 60, quando tem a Revolução Cubana. E por que ele é importante? Pela própria Revolução em si e pela a primeira grande fissura no sentido da pessoa estar fissurada, né? Do Fidel Castro com a Venezuela. Sim, uma pessoa carismática e tal. Exatamente. E a primeira viagem que ele empreende é para a Venezuela com 20 dias após a tomada do poder, a derrubada do Fulgêncio Batista. E ele vai... Qual era o governo da Venezuela na época? O presidente da Venezuela na época era eu tenho uma... Era bem de esquerda? Ele era, porque ele até ajudou falar. a financiar, de certa forma, a guerrilha do Fidel, mas ele não tinha noção de quem que era o Fidel Castro. E quando ele... essa foto aqui é interessante, ó. A câmera pega aqui? Consegue pegar? Essa aqui é uma foto de um outdoor em La Habana, em Cuba, onde está escrito no outdoor A Pátria Grande que Cresce. Tem Hugo Chávez, Nelson Mandela e o Fidel Castro. O Nelson né? Mandela era socialista, né? E a gente vê que ele fazia parte... Assim, isso está no outdoor em Cuba, mas aqui no Brasil, quando nós falamos de Pátria Grande, não, isso é uma piada, né? Aqui, ó. Na hora que eu abro, eu olhei para a foto e lembrei do nome, Rômulo Bittencourt, né? Tá aqui, ele é o centro, né? Esse aqui, e essa é a reunião que ele faz 20 dias após. Aqui, peraí. Aí, perfeito. Ao centro, né, nós temos vendo aí o Rômulo Bittencourt, um assessor e meio que de lado aqui com o chapéu militar, o próprio Fidel Castro, né? E o que o Rômulo Bittencourt, ele fala, depois que ele conhece o Fidel Castro, esse homem é um furacão e ele é um perigo. E de fato era, porque o próprio Khrushchev tentou tirar o Fidel Castro do poder no início, porque ele era incontrolável. Nem os soviéticos estavam conseguindo controlar de fato o Fidel Castro. E aí o Fidel Castro, o que ele faz? Bittencourt, você não vai me ajudar? Pô, você tem um monte de barril de petróleo, eu preciso de petróleo para poder... Tem um problema, Cuba tem hoje, manter aqui a energia elétrica, por exemplo, né? As usinas elétricas deles. E ele falou, ok, foi ali que ele começou a fomentar, de fato, guerrilhas. Né? E o Fidel, ele tinha campos de formação de guerrilheiros, treinamento, com desembarque em helicóptero, com desembarque em anfíbio. Era uma Farc coisa dessa época ou surgiu depois? Não, a Farc surge depois. A Farc vai surgir ali já nos anos 70 para 80. Né? As Farc surgem depois, mas com muito treinamento em Cuba. Como várias frentes, como a própria Frente Sandinista de Libertação Nacional. Então, há um racha entre a Moscou e o próprio Fidel Castro, porque ele era incontrolável. Só que ele começa a se aproximar muito da China nessa época. Então, há uma troca de comando na União Soviética. O Nikita Khrushchev sai, entra o Brezhnev. Entra o Brezhnev, 1964. Isso, o Brezhnev entra e o Brezhnev começa a fazer uma aproximação de novo com o Fidel Castro. E aí que nasce, primeiro, o mito da solidariedade dos povos, que era um termo que os regimes comunistas usavam à torta e à direita, né, na época da Guerra Fria. O senhor acabou de escrever um livro, eu tenho certeza que esse é um ponto central, né? Então, tudo era solidariedade o tempo inteiro. Então, ele cria a OLAS, né? A Organização Latino-Americana de Solidariedade, que é uma espécie de think tank revolucionário. E, a partir disso, é convocada uma reunião em Havana, em 1966. E dali nasce a reunião tricontinental. E dessa reunião tricontinental estavam lideranças políticas partidárias, né, políticas partidárias da Ásia, da África e de toda a América Latina. E ali foi entregue a liderança da revolução
em todos esses continentes desenvolvidos, que seria depois transformado no movimento dos não alinhados, do terceiro mundismo, sul global, que o Lula tanto fala até hoje, nasce dali. E aí, né, nós temos dessa reunião, aí surge a OLAS propriamente como um caminho para tentar substituir a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, do qual Cuba fora expulsa, justamente porque o Rômulo Bittencourt conseguiu comprovar que ele estava agindo para tentar derrubar o governo venezuelano, financiando guerrilhas, tentando promover um golpe de Estado em um Estado amigo. Então, Cuba foi expulsa da OEA, só voltou agora recentemente por causa do Barack Obama, né? O senhor Obama conseguiu articular para colocar Cuba na OEA novamente. É tanto que existe hoje um organismo operado pelo Foro de São Paulo também, que tenta dar esse papel para a derrubada da OEA novamente, que chama-se CELAC, né? CELAC. A CELAC é um sucessor espiritual natural da OLAS, né? E esse organismo também foi criado com orientação e sugestão direta do Allende, né? Antes de ele se tornar presidente do Chile, para o próprio Fidel Castro. E nesse momento, o que é incutido, né, como uma veia principal, que no socialismo internacional, não, essa questão de tentar tomar o poder pelas armas não dá muito certo, vamos por outros meios, que é o meio da subversão. Foi ali perto do maio de 68 que nós tivemos, né, na França, entre outras coisas, só que aqui os movimentos guerrilheiros continuavam fortes. Só que o Fidel iria demorar para conseguir atingir um resultado expressivo. E ele consegue isso na Nicarágua, em 79. E aí a Nicarágua é o ponto central para a gente entender todo o caos revolucionário que nós temos na América Latina hoje. Agora, nesse meio tempo, teve um monte de movimentos guerrilheiros, né? MR8. Como é que chama aquele da Colômbia, que não era da FARC? Esqueci o nome dele. M19. M19, quer dizer. Aquele do Peru, o do Sendero Luminoso. Sendero Luminoso. No México também teve. Sim, teve o MIR Teve na Argentina Chile. Também, na Argentina. Sim, não, são vários movimentos. Vários aqui no Brasil, claro. Sim. E todos eles eram treinados em Cuba. Os que não estavam em Cuba, alguns iam para a China. Porque houve o próprio Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, teve um momento aqui no meio do regime militar que eles deram a distanciada de Cuba e se aproximaram mais do comunismo da Albânia, que também era extremamente sanguinário e violento, né? Só que depois esse movimento eles fazem a volta e se aproximam de Cuba novamente, né? O PCdoB tem essa mudança no meio do caminho. E Cuba também aí fica com a missão de liderar várias outras frentes das revoluções, como, por exemplo, as guerras lusófonas que nós tivemos nos anos 70. Sim, Angola, Moçambique, Cuba teve papel ações fundamental. Lá. Chegou a enviar soldados. E, para quem ainda acredita muito nos positivistas do exército brasileiro, não estou falando dos indivíduos, tem muitos bons brasileiros ali, mas o que nós temos no geral... Não, claro. O que nós temos no geral ali são pessoas que estavam envolvidas também em apoio a Cuba nas guerras lusófonas, né? Sim, na África. Então é uma situação bem esdrúxula que nós tivemos. E o Fidel Castro... Deixa eu passar água aqui. O Fidel Castro, ele atua diretamente em todas essas frentes na Guerra Fria, né? Então ele tinha centro de formação, como eu disse, de espionagem, de formação de guerrilha, sabotagem, entre muitas outras coisas. Os sandinistas conseguem, numa segunda tentativa de tomada de poder, né? A segunda, eu narro aqui com as fontes de segurança do Fidel, que ele acabou desertando e depois ele... Obrigado, meu caro. Ele escreve as memórias, né, de como foi esse período ao lado do Fidel, e ele dá detalhes. Ele participou dessa reunião que estava o Humberto Ortega, o Daniel Ortega e mais dois líderes da Frente Sandinista. Que agora chamava Tomás não sei o quê. Tomás Borge. O Tomás Borge, que também, e tinha mais um que ele era filho de um grande empresário americano na Nicarágua, que ele cuidava da frente estudantil. Ali era o Somoza, que era a ditadura do Somoza. Exatamente.
Eles derrubam a ditadura do Somoza com a ajuda do Fidel, que não foi só, como o pessoal pensa, financiada. Eles recebiam treinamentos, orientação. É tanto que essa reunião, a Frente Sandinista de Libertação Nacional estava praticamente fragmentada, já estavam desistindo de derrubar os Somozas, e o Fidel que consegue ali dar todo o fomento necessário, né? Faz ali o papel de coach revolucionário. E os detalhes são incríveis que a gente tem sobre isso, né? Nas memórias do segurança do Fidel. E porque ele gravava muitas coisas a pedido do Fidel. Então ele tinha vários registros. Esse livro é disso. muito bom. Sim, A Vida Secreta de Fidel. É um livro que, infelizmente, não está mais em edição no Brasil, né? Ah, não? Não. Ah, que pena. Tá fora de edição. E eu tenho ele também. É um livro sem... Dá para o pessoal achar em sebo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale a pena ler. Qual que era a ligação, se é que tinha, desse Foro de São Paulo, desses radicais, com os radicais de esquerda americanos lá, com Panteras Negras? Nessa época não tinha. Não tinha, porque eram frentes diferentes. Existia algum intercâmbio de ideias, em viagens para aqui e para ali, existia, mas a esquerda americana ela sempre trabalhou de forma muito mais próxima da esquerda do oeste europeu, ou seja, da Europa Ocidental, né, do que com a esquerda latino-americana. Já a esquerda latino-americana ela ia trabalhar mais com a esquerda do leste europeu. Né? Então, existia essa diferença. Né? É tanto que a gente vê até hoje, os movimentos de esquerda que estão na Europa Ocidental não se bicam muito com os movimentos de esquerda que estão no leste europeu. Existem rusgas e até guerras que estão acontecendo agora, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Macron e o Putin. São ambos revolucionários, são ambos de uma vertente de esquerda, mas com visões de mundo antagônicas, né? Dentro daquilo que o Marx previa. Você vai ter a tese, você vai ter a antitese, uma síntese. Essa síntese uma hora vai se quebrar, tese, antitese, síntese num ciclo. E o processo vai continuando. Exatamente. Mas, óbvio que a gente que estuda isso sabe, por exemplo, que hoje os movimentos de esquerda americanos e da Europa Ocidental, eles bebem em todo o processo de subversão cultural que foi aplicado pelo pessoal do leste europeu, na época da Guerra Fria. Né? O Bezmenov, nós temos o Pachepa, temos o Leon Skousen, temos o Anatoly Golinsky também, que escreveram muito sobre isso, são autores que vale a pena ler para entender esses pontos. Então não existia essa ligação direta, assim, olha, estamos aqui fazendo um intercâmbio, esses meios de ação estão sendo trabalhados dessa forma. Agora, o que foi fundamental foi justamente a Nicarágua, porque até um fato que eu narro aqui no livro com detalhes, que é pouco conhecido, a Noite Sandinista. Até comentei da última vez que eu vim aqui. Mas pode repetir. Né? A Noite Sandinista foi quando, fevereiro de 1980, nós tivemos uma semana inteira promovida por Dom Evaristo Arns, tá? Arcebispo de São Paulo, depois posteriormente cardeal, que promoveu uma semana da Nicarágua. E foi dividido entre o Tuca, né, o teatro da PUC, ali na rua Monte Alegre, e também em uma propriedade, um sítio, no Embu, que a arquidiocese administrava. As principais lideranças estavam lá no Embu e o pessoal mais militante, etc., estava na Tuca. Quando no último dia, 28 de julho, eles fazem ali o encerramento de todo o evento e estava todo mundo. Daniel Ortega estava lá, Lula estava lá, né, Dom Evaristo Arns estava lá, Dom Pedro Casaldaglia estava lá. Só gente boa. Só gente boa. E tem um episódio, né, que vale muito a pena, e tá tudo descrito aqui com minúcias, com detalhes, que o Dom Pedro Casaldaglia recebe um uniforme de guerrilheiro sandinista, ele fica em êxtase, começa a pregar praticamente a mãe Gaia, né, a mãe natureza, e fala que como ele vestido com aquele uniforme, ele tirou a roupa dele e vestiu ali em cima na hora mesmo, ele se sentia como se estivesse paramentado como sacerdote. E falava que não era mais hora de teologia, que era hora de ação. Depois, quem vai fazer o encerramento é Dom Evaristo Arns, ele fala a mesma coisa. Aonde paramos? Não, a coisa não encerra aqui, nós só estamos começando.
Chega de teologia, é hora de ação. E há um grupo que eu sei que está preparado para ir para Nicarágua com as bênçãos do arcebispo para aprender. 28 de fevereiro, faziam 20 dias mais ou menos que o PT tinha acabado de ser fundado. E o PT foi fundado justamente por essa cúpula. O PT é uma criação revolucionária dessas frentes que, inclusive, estavam bebendo em todas essas fontes na América Latina. E aí o Lula vai nessa comitiva junto com o Frei Beto, com outras pessoas, em julho, por aniversário de 1 ano da Revolução Sandinista. E ali que o Lula vira grande amigo de Tomás Borges. O Lula sempre fala dele, é fácil encontrar declarações do Lula falando sobre o Tomás Borges. Ele conhece o Fidel Castro. Nessa ocasião que ele conhece. Nessa ocasião. Né? Foi um fato que eu consegui descobrir cruzando vários livros. E aí, porque existia essa dúvida. Quando que o Lula conheceu o Fidel? Alguns diziam 85, 87. Foi o Frei Beto que apresentou. Olha, é possível que lá no dia o Frei Beto que apresentou, mas ele conheceu em 1980, né? Alguns anos antes do que se discutia. E toda essa organização das comunidades eclesiais de base da Nicarágua serviu de modelo para o restante da América Latina e para o movimento de infiltração da teologia da libertação no Brasil. E a partir daí que a coisa começa a fomentar e eles começam a ter a força que eles tiveram em todos os anos 80. Foi que começou a Guerra Civil no El Salvador ou foi em outro tempo? Eu não sei responder com certeza agora, mas é mais ou menos nessa época, a Guerra Civil de El Salvador. Então, assim, a teologia da libertação ela começa a ser espalhada com aquela organização estrutural das comunidades eclesiais de base a partir da experiência aplicada na Nicarágua. A Nicarágua ela é fundamental. Se tem 4 países que são fundamentais para o Foro de São Paulo e para todo o movimento revolucionário de esquerda na América Latina até hoje, é Nicarágua, Venezuela posteriormente, Cuba e Brasil. E a ordem seria Cuba, Nicarágua, Venezuela e Brasil. Historicamente, né? Seria nessa ordem o processo de entrada e de importância. Só que o Foro de São Paulo ele vai nascer propriamente dito em 1990. Existia já negociações para a criação de uma organização como essa. Essas reuniões aconteciam no Mosteiro de Taissi, tá? Aqui em Dayatuba. Com a organização de agentes cubanos que visitavam membros do clero de esquerda. Eu fiz uma palestra em BH esse domingo, professor, no Instituto Católico, e uma das dificuldades que eu falei lá na palestra é como você classifica isso? A esquerda católica? Não, esse pessoal não é católico. Eles não são católicos. Não são católicos. Né? Hereges, né, dentro da igreja, enfim. O ponto é, essas reuniões estavam acontecendo e eles já tinham a intenção de criar um sistema de organização de todas as frentes de esquerda. Porque as pessoas falam, não, o Foro de São Paulo. Não, é um grupo que se reúne, sai as diretrizes, sai, sim, é isso. Mas existe muita dissidência, e já existia muita briga e uma dificuldade de organizar. Qual é o papel da União Soviética? A União Soviética já tinha acabado nessa época, mas nesses anos 80 a União Soviética não ficou interessada nessa organização e tal? Sim e não, porque a União Soviética ela já estava afundada em diversos problemas, né? Na primeira metade dos anos 80, nós tivemos as diversas mortes de secretários gerais, né? Foi um atrás do outro. Depois disso, no meio disso, nós tínhamos a guerra do Afeganistão que estava drenando. E termina ali praticamente com o acidente em Chernobyl, que terminou de acabar com os cofres que já estavam com muita dificuldade da União Soviética, depois a queda do Muro de Berlim. Aí a União Soviética não aguentou mais 2 anos depois disso. Então, assim, ela já estava com muitos problemas e eles já estavam percebendo esse movimento, porque o dinheiro já estava começando a ficar escasso. Então, Cuba precisava encontrar outros meios de se sustentar. De financiamento. Que não tem nada a ver aqui com o livro, mas eu recomendo. Tem um documentário no Netflix chamado Cameraman.
de um sujeito que, um americano, ele comunista, nos anos 70... Você recomendou, chama Cameraman mesmo? Cameraman. Eu já recomendei da outra vez, já, mas né? pode falar para quem não ouviu. Sim, ele vai pra Cuba, você é comunista, vai pra Cuba. Ele falou, então eu vou. Pegou a câmera dele e foi pra Cuba. E ele começou a ir pra Cuba praticamente primeiramente anualmente, depois ele foi dando intervalos, mas ele foi sempre. O documentário é de 2016. Então você tem registros em primeira pessoa de vídeos dele de 1976 até 2016. E você vai percebendo como no final dos anos 80, começo dos anos 90, a situação em Cuba começa a piorar muito. E ele conhece pessoas, faz amizade, volta anos depois para ver o que aconteceu com essas pessoas. Ele acaba ficando íntimo do Fidel, chega a viajar com o Fidel para uma reunião nas Nações Unidas em Nova York, entrevistando o Fidel. É muito interessante, é muito interessante. É uma testemunha ocular e você consegue ver, né, esse paralelo, a decadência que vai acontecendo. Então, só que qual foi o ponto escolhido? Se o Lula não vencesse as eleições de 89, aí eles iriam criar esse organismo. Tá? Então, já existia um movimento de agentes cubanos no mosteiro de Itaici, troca de carta. Tem uma carta aqui de saudação pelo 30º aniversário da Revolução Cubana, que Dom Evaristo Arnes manda para Fidel Castro, né? E o Fidel Castro, envaidecido, coloca no grama. E isso daí, reza a lenda que Dom Evaristo Arnes ficou possesso. Porque a coisa ficou pública, né? Ficou não pública. Queria. Aqui, ó. Cadê? Fidel religioso. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, ó. Não, tá um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só ver aqui se eu encontro, porque essa carta do Dom Evaristo Arnes é sensacional. Obrigado, Fidel, por deixar aí pra gente o registro histórico. Cadê aqui? Acho que tá nesse capítulo aqui. Aqui, eu encontrei, ó. Página 123, ó. E aí, os agentes estavam aqui já negociando tudo, e aí vão embora o Lula perdeu a eleição, já estavam voltando com a ideia de criar esse organismo, né? E aí o Dom Evaristo Arnes manda essa carta. Queridíssimo Fidel, paz e bem. Aproveita a viagem de Frei Beto para lhe enviar um abraço e saudar o povo cubano pela ocasião desde 30º aniversário da Revolução. A fé cristã descobre nas conquistas da Revolução os sinais do reino de Deus que se manifesta em nossos corações e nas estruturas que permitem fazer parte da convivência política uma obra de amor. Infelizmente, ainda não se deram as condições favoráveis para que efetue o nosso encontro. Tenho-o presente diariamente em minhas orações e peço ao Pai que lhe conceda sempre a graça de conduzir os destinos da pátria e receba meu fraternal abraço nos festejos pelo 30º aniversário da Revolução Cubana e os votos de um ano novo promissor para seu país. Fraternalmente, Paulo Evaristo Cardeal Arnes. Que vergonha, né? Uma coisa... Pois é. E é tanto que o Fidel, ele chega... Tem um livro de entrevistas que o Frei Beto fez com o Fidel Castro, que o Fidel fala: a teologia da libertação é mais importante para a Revolução Latino-Americana do que o marxismo. O Fidel fala isso pro Frei Beto. Tem no livro, chama Entrevistas com Fidel, o livro. É espetacular. E aí, né, como o Lula não vence essa eleição, antes do segundo turno, para se ter uma ideia, o Lula secretamente vai para Havana pegar instruções com o Fidel Castro. O segurança do Fidel coloca isso no livro. Inclusive, tinha um dos principais capos do Fidel Castro, que atendia sob o codinome de Barbarossa. Ele anuncia o Lula, uma semana antes do segundo turno aqui, como apresento o futuro presidente do Brasil. Tudo bem que ele errou por 13 anos, né? Mas achou que seria por uma semana. Então, assim, é uma das coisas que pouco se fala. O Lula chegou aí presencialmente para Cuba uma semana antes do segundo turno. Imagina, no meio da campanha aqui, para ir pegar instruções com o Fidel Castro. Impressionante. E aí, em julho de 1990, eles fazem uma convocatória de diversos partidos da América Latina, nem todos vieram, e criam ali, né, a primeira reunião
que depois acabou sendo batizada Foro de São Paulo na edição seguinte. E aí é interessante, porque além de estudar as atas... As Farc estavam presentes? Não, as Farc, elas participam da terceira reunião. Em 93 é quando as Farc participam pela primeira vez. Mas tem um vídeo sensacional que está nas notas de rodapé que eu coloco lá no meu site pessoal, do Hugo Chaves, contando como ele conhece um dos líderes que tinha acabado de morrer das Farc numa reunião do Foro de São Paulo, em São Salvador, El Salvador, né, na capital de El Salvador. E ele fala, tava lá o Lula, tava todo mundo lá, em 96, e o pessoal das Farc lá. Né? Então tem um capítulo aqui que eu dedico só de documentação de ligações das Farc com o Foro de São Paulo, que é uma coisa que tentam negar o tempo inteiro. E as Farc estão intimamente ligadas, tá? Declarações, cruzadas, diretas, documentos. Tem uma carta aqui das Farc para a cúpula do Foro de São Paulo que sumiu da internet. Eu encontrei no Právida da Rússia. Olha. Essa carta. Mas não, calma. Os conservadores cristãos que estão lutando contra os globalistas, professor. Acredita, confia no plano. Né? E aí eu fiz questão de colocar a carta inteira no livro, porque eu não sei por quanto tempo, né? Isso vai ficar lá no Právida, então a gente tem um registro histórico aqui dessa carta guardada nesse livro também. Então sim, as Farc têm ligação, Sendeiro Luminoso e muitas dissidências, muitas brigas, até para escolher o nome Foro de São Paulo. Tem um livro chamado Foro de São Paulo, da própria esquerda também, tá? Ele foi escrito por um dos quadros clássicos, né, do PT no Brasil e um dos quadros clássicos cubanos também. Né? E eles contam como é que foi o processo da criação do Foro de São Paulo, as brigas que tinha entre os partidos, né? Os desentendimentos, as dificuldades. Ele começa a ganhar uma coesão mesmo a partir de 94, 95. Foi mais ou menos a época que o Dr. José Carlos Graça Wagner toma conhecimento em Miami do Foro de São Paulo e traz para o Brasil o tema. Né? Até então estava bem escondido. Aí, nesse período, nós temos um intercâmbio maior com movimentos de esquerda nos Estados Unidos. Não naquela época lá atrás, mas nessa época já começa um intercâmbio maior. O Lula chega aí para Harvard, se eu não estou enganado. Eu até consegui o registro dessa palestra do Lula, coisa raríssima. No Brasil, acho que eu sou uma ou duas pessoas que tem isso daí, eu tenho que trabalhar esse material. Né? E olha, o Lula era eloquente no começo dos anos 90, hein? A retórica não era ruim, não. Ele dava para enganar muita gente, viu? Não era tão amador, não. Não era amador como era hoje, não. Né? Tem um trecho do discurso que ele fala assim, não, por exemplo, eu era operário, eu não conseguia ir no cinema, fazer isso, fazer aquilo com a minha família. De repente eu virei deputado, eu comecei a fazer tudo isso, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou seja, não, eu não aceito o meu lugar como político, né? Eu sou um homem das massas, um operário. E o povo batendo palma, né? E é nessa época que começa também um processo mais firme da estratégia das tesouras entre as sociais-democracias e os movimentos comunistas. Né? E aqui no Brasil isso se materializou em PT e PSDB. Porque o Fernando Henrique era um marxista histórico, né? Sim. Apoiador do Lula. O Lula panfletava para ele no final dos anos 70. Estudou com o Florestan Fernandes, que é outro marxista, né? Sim, então, nesse momento... tanto que o Fernando Henrique fez de tudo para o Lula ser eleito em 2002. Ele não fez nada pelo José Serra. José Serra, que era um outro comunista também clássico. Foi presidente da UNE e tudo. Totalmente. Né? O pessoal, não, José Serra, da lei do genérico, melhor ministro das... Não, comunistaço. É que depois eles começam a esconder isso, né? Tem uma entrevista que é maravilhosa, do Fernando Henrique, ele tá sendo entrevistado, ele, não, porque eu sou marxista. Aí a dona Ruth Cardoso, não, cala a boca, para de falar isso. Aí ele, não, mas eu vou falar, eu sou marxista mesmo, e não sei o quê. Acho que em 95 ele tinha
tinha sido eleito presidente há pouco tempo. A dona Ruth, não, para de falar isso, eu sou mesmo, tal. Não sei se você já viu essa entrevista, a professora, não vi, muito boa, é muito boa. É um registro, assim, daqueles clássicos do Fernando Henrique, né? Ele tinha muito vídeo, assim, que o pessoal fala da Dilma e do Lula, mas ele entregava muita coisa. Tem uma passagem que eu coloco aqui no livro, quando o Lula foi eleito em 2002, aqui eu até mostro que o Lulinha Paz Amor era uma estratégia do Foro de São Paulo, não foi nada criado aqui. O primeiro Paz e Amor foi o Hugo Chávez em 98. Né? E eu mostro, né, tem até registro para vídeo também, tem registro de vídeo do Lula Paz e Amor, só que 3, 4 anos antes do Hugo Chávez Paz e Amor. E você vê que o Lula foi um Ctrl-C, Ctrl-V do Hugo Chávez. Aí o pessoal fala, não, porque eu fui um marqueteiro. Um marqueteiro ambientou a coisa para o Brasil, ok, mas o processo já veio de cima, né? Primeiro foi o Chavinho Paz e Amor, depois veio o Lulinha Paz e Amor. E quando o Lula é eleito, o Hugo Chávez, no começo de 2002, sofre um golpe de Estado, ele é tirado do poder, depois tem a negociação, ele fala, não, agora eu vou ser bonzinho, aí colocam ele de volta, só que estava tendo uma greve do setor petrolífero da Venezuela, que sempre foi o motor da economia venezuelana. E o que acontece? O Lula, já como presidente eleito, mas não empossado, conversa com o Fernando Henrique e fala, olha, companheiro, a gente precisa ajudar o companheiro Chaves, porque ele está correndo risco, ele já sofreu um golpe de Estado, ele pode cair, porque está tendo greve do setor petrolífero, a coisa tá feia. Tá feia. Aí, assim, sem licitação, sem consulta pública, sem nada, o Fernando Henrique manda um navio petroleiro da Petrobras abarrotado para ajudar o Hugo Chávez. Tem os registros aqui do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, do próprio arquivo da presidência, falando sobre isso, atendendo o pedido do Lula. E aí começa a questão dos crimes. Porto de Mariel, por exemplo, que a gente tanto fala. Porto de Mariel não foi um presente do Lula para Fidel Castro. Foi do Hugo Chávez. Como é que foi feita a triangulação? O Hugo Chávez, ele chama o Odebrecht pai, ou agora Novo Honor. Eu faço sempre questão de falar que Novo Honor é Odebrecht é o Novo Honor, né? Ele vai para uma reunião pessoal com o Hugo Chávez em Caracas e aí ele fala pro Odebrecht pai, né? Fala assim, olha, eu quero que você faça a reforma, né? A reconstrução do Porto de Mariel lá em Cuba. Aí ele fala, olha, vindo de você esse pedido, eu acho muito importante, mas eu tenho negócios nos Estados Unidos, se eu faço essa obra diretamente em Cuba, minha empresa vai sofrer os embargos americanos, então fica difícil, mas eu quero atender, né, meu comandante, né? Esse seu pedido. E aí o que eu faço então? Eu sugiro você falar com o presidente Lula no Brasil, porque ele pode fazer uma triangulação através do governo brasileiro e aí eu consigo tocar essa obra. Aí ele, pode deixar, eu vou fazer isso. Ele bate um fio pro Lula, aí o Lula chama, né, o Odebrecht pai e fala, olha, não, ok, vamos fazer, vai ser financiado pelo BNDES. Então, quem estava pagando a obra era o governo brasileiro. A Odebrecht estava só operando. Entende? E assim, não há como provar, mas eu deixo vários indícios aqui desde os anos 80, 90, 2000 e até 2014, de que tudo indica que o Porto de Mariel ele serve como um entreposto para o tráfico internacional de drogas. Da Colômbia? Colômbia e Venezuela, principalmente. Tá? Mas isso não há provas, é importante dizer, mas há indícios de que é utilizado para essa finalidade. O primeiro narco-estado foi Cuba. Não foi Bolívia, Colômbia, México, não. Foi Cuba, ainda nos anos 80. O Joseph Douglas, no livro Red Cocaine, ele fala sobre isso e há quem diga, não, tem muita coisa ali que o Douglas fala que não é verdade, mas sim, mas quando você começa a confrontar outras literaturas, você vai encontrar ali coisas que casam. Por exemplo, a vida secreta do Fidel, do segurança dele. Eu trago aqui no livro um episódio
onde o Fidel começa a negociar diretamente com o Pablo Escobar, para Cuba ser o entreposto para a entrada de drogas nos Estados Unidos. Qual era a meta do Fidel? Adoecer os Estados Unidos por dentro, fazer eles gastarem com fronteira, fazer eles gastarem com todo o sistema de Medicare dentro do país e etc., para adoecer os Estados Unidos por dentro no conta-gotas. Ele fala isso abertamente. Só que quando ele descobre que depois o Pablo Escobar também estava trabalhando em outras frentes, ele tenta matar o Pablo Escobar. Ah, ele tenta matar? Sim, o Pablo Escobar ele só não morreu em Cuba no final dos anos 80 porque teve um general cubano que ficou preocupado, alertou o Pablo Escobar e falou: ó, vai embora porque você vai morrer hoje, aqui. E aí ele foi embora. Aí em 1990 tem um escândalo que Cuba estava sendo apontada como um entreposto de drogas. E aí o que o Fidel faz? Ele mata dois coelhos com a cajadada só. Aquela velha história que a gente está acostumado a ver na política brasileira. Todo mundo é culpado, menos o líder, né? Não, eu não sabia de nada. Não, como eu não sabia? A gente vê isso bastante no Brasil, né? E aí o Fidel falou: não sabia de nada. E aí o que ele faz? Fala: não, o responsável é esse general aqui, ó. Ele fez a investigação. Ele se vingou e matou o cara, fuzilou o cara. Que evitou a morte do... General Show, o nome dele? Eu acho que é o Show. Agora, Show, né? Foi feita uma intriga contra ele. Exato, mas o motivo foi, né, justamente por ele ter salvo o pescoço do Pablo Escobar. E aí, o que acontece? Já no mandato do Hugo Chávez na Venezuela, no primeiro mandato dele, oficial, né? Vamos usar os termos oficiais aqui. O Hugo Chávez, ele queria ajudar as Farc por afinidade ideológica, mas ele enxergava um problema na questão das drogas, porque o que financiava as Farc era o tráfico de cocaína. E aí quem convence ele de que não, precisamos sim ajudar as Farc independente da questão das drogas, foi o Fidel Castro. E aí o Fidel mostra para o Hugo Chávez a ideia de que não, você usa as drogas para enfraquecer o nosso inimigo. E aí ali pelos idos de 2003, 2004, com as fontes que nós temos, não dá para você cravar um dia exatamente, mas entre 2003 e 2004 começa a nascer a estrutura do que é o cartel dos Soles hoje, né? Que é o maior cartel de drogas do mundo. Que é Por que cartel dos Soles? Ele é o cartel de narcotráfico que funciona dentro das Forças Armadas venezuelanas. E os Soles são as estrelas dos generais, né? Que eles têm aqui no ombro. É maior que os mexicanos? Sinaloa e companhia? Eles são responsáveis por escoar 25% da cocaína do mundo. Olha, impressionante. Nessa época ali, em 2005, 2006, o cartel de Los Soles, eles estavam escoando 90% da cocaína que era produzida na Colômbia. Olha, impressionante. Então, o que bate lá no México passava a maior parte pela Venezuela. E isso operando dentro da estrutura de Estado. Aí no ano passado a gente viu o Lula lá naquela entrevista coletiva com o Maduro. Não, porque vamos aqui criar meios para combater o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o maior narcotraficante do mundo do lado dele. Igual ontem, ele participou de um evento aí no combate à corrupção. O homem que promoveu o maior esquema de corrupção da história do continente. Ninguém roubou tanto quanto o Lula. E boa parte desse dinheiro foi aplicada aqui, para financiar todos os membros do Foro de São Paulo. Tem aqui delações, relatos, financiamento de campanha dentro da Venezuela. Né? São vários, usando campeões nacionais para salvar o regime do Hugo Chávez e do Maduro, a própria JBS, entre outras empresas, nos esquemas de campeões nacionais. O Brasil financiando tudo isso. Tudo isso. E isso simplesmente, por exemplo, na última eleição não poderia ser falado, porque não podia. Não pode. Se você falasse, era fake news, coisas do tipo. Qual que foi o auge do Foro de São Paulo quanto poder?
2010, 2009, 2010 foi o auge deles. Depois da queda do mercado de petróleo em 2013, a morte do Fidel Castro, o afastamento do Fidel Castro foi em 2006, mas ele começa a ficar mais debilitado. Hugo Chávez morre em 2012. A gente tem a crise no mercado de petróleo em 2013. Então, o Foro de São Paulo ele começa a perder força e vários governos. Muitas pessoas... Eles tinham quais governos nessa época? Brasil? Eu tenho aqui... A Argentina também, porque tinha o Kirchner. Tinha. Não, eu tenho listado aqui. Peru, sim ou não? Porque aquele lá era Peru, mais sim. ou menos, era Sim. assim? Não, mas teve vários. O Ollanta-Humala. Peraí. Eu tenho aqui listado... Acordos... é que aqui é a parte que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Ó. Não, aqui é quando eles caem. Aqui é a queda do Foro de São Paulo. Que eles perdem vários governos ali a partir de 2016. Mas agora eles estão num processo de subida enorme. Estão nos agora, fortalecendo. Então, muitas pessoas acreditaram que o Foro de São Paulo tinha acabado em 2016. Na reedição do livro que a Graça Salgueiro escreveu, ela até coloca isso, né? E acabou não se tornando um fato, né? O Foro de São Paulo ele voltou com muito mais força do que se esperava. E quem manteve a chama acesa para isso daí foi justamente a Nicarágua e a Venezuela, com o apoio principalmente da Rússia, do Sr. Vladimir Putin e da China. O Maduro só não caiu em 2019 graças a Vladimir Putin. O Maduro estava pronto para fugir em 2019 para a República Dominicana e ele recebeu uma ligação do Vladimir Putin falando para ele não sair do país, que ele ia coordenar tudo para que ele não caísse. Aí vem o Wagner Group para cá, o Putin começa, através do Wagner Group, fazer extração ilegal de ouro de minas no estado do Amazonas. Tem um estado chamado Amazonas também, né? A província do Amazonas dentro da Venezuela. O Putin começa, inclusive, a estocar muito ouro que ele está vendendo até hoje venezuelano para financiar o esforço de guerra dele na Ucrânia. Né? Ele faz coisa parecida na África também, exatamente, né? Extração na África. E agora ele está com um problema. O Putin está com um problema porque o que aconteceu na Síria... Ele perdeu as duas principais bases dele, que era o ponto de ligação da África com a Rússia. Da África com a Rússia. E se cair isso daí, vai ficar difícil de ele manter a operação logística e o esforço de guerra dele. Né? Apesar do que os propagandistas aqui, russetes do Brasil, vão falar, é isso que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, tá aqui, ó, na página 173. Olha só. A lista atingiu seu ápice no ano de 2011 e ao todo chegou a ter 14 países governados por nada menos que 21 membros do Foro de São Paulo. Olha. Argentina, com Néstor Kirchner e a Cristina Fernández Kirchner. Bolívia, com Evo Morales e o Luiz Arce, que está lá até hoje. Brasil, com Lula, Dilma Rousseff e Lula novamente. Chile, com Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, agora com o Gabriel Boric. Costa Rica com Oscar Arias, El Salvador com Maurício Funes e Salvador Sanches Seren também. Vale lembrar que nessa época aqui de El Salvador, quem trabalhava para um partido ligado para o Foro de São Paulo chegou a ser coordenador de marketing de uma reunião do Foro de São Paulo, sabe quem foi? O senhor Nayib Bukele. Ah, sério? É sério? E como é que ele deu essa guinada? Então, não sei se deu uma guinada. ou se ele só não é um socialista que não gosta de estar envolvido com crime organizado diretamente. Eu tomo muito cuidado com essa questão. Eu já fiz vídeo explicando sobre isso, mas o Bukele tem ligações com o Foro de São Paulo. Não sei se ainda tem. Pode ser que teve uma dissidência, se afastou? Pode, acontece. O Lenin Moreno se afastou totalmente lá do Equador. Então, pode ser que aconteça. Mas que tem uma história mal explicada do Bukele com o Foro de São Paulo, tem. Equador com Rafael Correia.
Guatemala, e depois com o Lenin Moreno, só que o Lenin Moreno viu o tamanho do estrago e virou. Virou a mão. Guatemala com Álvaro Colón, Honduras com Zelaya e agora com a Xiomara Castro, que é a esposa do Zelaya, né, tá no poder. Nicarágua com o Daniel Ortega, Paraguai com o Fernando Lugo. O Fernando o padre, Lugo, né, que era padre, que era pilantra completo, federasta e tudo mais. Peru, aí o Peru, o Alan Garcia, o Ollanta Humala, né, e o Pedro Castillo agora, né, que Pedro caiu agora no final de 2022. Uruguai com o Tabaré Vázquez. O Tabaré Vázquez, né? O José Mujica. E agora, eu esqueci o nome do presidente novo que voltou. Também não sei. Voltou não, agora, né? Não, o Foro de São Paulo... Paul caiu, agora ganhou um outro. O Lacalle Pou saiu, aí o que ganhou a eleição agora também é ligado ao Foro de São Paulo. Venezuela com Hugo Chávez e posteriormente... Quem que não era de esquerda aí? Nesse período, só a Colômbia. A Colômbia não era, né? Mas depois... A Colômbia, inclusive, era com aquele que era totalmente contra o Uribe, não era? O Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe que era dessa época, né? Só que tem um cara que não é ligado ao Foro de São Paulo institucionalmente, mas que depois é o Santos, né? Que foi o presidente de 2013 a 2018. Que fez os acordos com as Farc. Com as Farc e tal. E depois se descobriu que ele estava envolvido com propina com Odebrecht, um monte de coisa. Assim, ele não era do Foro de São Paulo, mas foi comprado e trabalhou para o Foro de São Paulo. Igual muito político no Brasil. Né? Nossa, eles estavam mandando em tudo, hein? Sim. E aí, em 2016, tem a queda, né? Queda no Brasil. A queda, tem na Guatemala, com o Jimmy Morales e depois o México nessa época? Tava de que lado? O México... Ou ele é regido por outra lógica? Era. O PRI teve poder por muito tempo até o Vicente Fox ganhar. Romper e... Guarda-chuva. Pode deixar. O Vicente Fox rompe isso, o PRI perde um pouco do poder, mas o PRI tem muito poder lá ainda. Só que aí é quando começa a haver uma integração maior. O México ele vai ter uma importância de fato no Foro de São Paulo depois da queda da Dilma. Uma coisa mais tardia. Porque E aí tem tudo isso aqui registrado no livro. Eu detalho isso, como o México entrou. Quando a Dilma cai no Brasil, o Michel Temer faz aquele governo mais fisiológico, mais de esquerda também, venhamos e convenhamos, né? Apesar de ele ter feito algumas reformas... Fez a reforma trabalhista, né? Trabalhista, da desburocratização. Ele fez algumas reformas necessárias para recuperar a economia, mas em outras áreas ele deixou a coisa fluindo como o PT queria. Eu fico... porque quando eu ouço essa história, né, de que não, agora a direita vai ver que o Michel Temer vai ser a grande negociação do jogo do xadrez... Cara, é um cara que trabalhou para o Foro de São Paulo desde 1988 e vai estar no meio da direita e o pessoal defendendo. Eu fico doido com isso, professor. Não me entra na cabeça, sabe? E cuidado, senão você é chamado de intergaláctico por falar uma coisa dessa, né? Por falar o óbvio. Que tá aí aberto, tem registro histórico, tem tudo. Enfim, aí o México ele assume meio que o papel que o Brasil tinha de liderança econômica. Porque nessa época o Manuel López Obrador vira o presidente, que ele é uma espécie de Lula no México. Agora ele acabou de fazer a sucessora, que seria equivalente a Dilma. Exatamente. A Sheinbaum é a equivalente à Dilma dele lá. E, por exemplo, o López Obrador que evitou a queda do regime cubano em 2021. Né? Eu tenho aqui todos um relato sobre isso. A gente conseguiu rastrear, eu e o Ivan Kleber, né, que nós trabalhamos junto, nós cobrimos isso na época ali em 2021, junho de 2021. Até hoje não tem explicação. Um voo da Força Aérea Mexicana saiu ali da península, aquela ponta, né, do sul do México, saindo da cidade do México, foi para uma base em Cuba. E, de repente, no dia seguinte, começou uma repressão forte, gente começou a ser presa, um monte de coisa aconteceu, e 2 voos chegaram em Cuba no meio do caos. Porque nessa época, o Raul Castro estava pronto para deixar a ilha já. Tá? Ele dizem até que a família dele já tinha saído. Ele ainda estava na sede do Partido Comunista pronto para sair. Teve 2 voos que veio, um da Turquia e um
do México. O Erdogan era presidente, né? Já era presidente. O Erdogan se envolveu nessa, então? Se não, o Erdogan ele tem algumas ligações com a Venezuela também. Ele faz jogo duplo, né? Sempre fez, né? O Erdogan... Jogo duplo. Mas assim, por exemplo, tem um voo da Conviasa, que o jornalista Leonardo Coutinho, que eu recomendo muito o trabalho dele, é um dos poucos bons jornalistas do Brasil, com J maiúsculo ainda. O Leonardo Coutinho, ele escreve sobre o aeroterror, eu trago aqui isso no livro. Aeroterror. Era um voo que sempre, todas as passagens eram vendidas, mas ninguém sabia, e ele fazia escala para o Irã, mas depois começou a ir para a Turquia também, né, em alguns momentos, e a Turkish Airways também foi utilizada, segundo alguns documentos, para levar esse ouro ilegal que a Rússia extraía do sul da Venezuela para a Europa. E a Turkish Airways é uma iniciativa semi-estatal, né? Então a Turquia também tem os seus envolvimentos com o regime do Maduro. Vale ressaltar uma coisa que é importante aqui, que um grande golpe que eles sofreram, tanto que eles perderam muito do poder ali em 2015 e 2016, foi a morte do Hugo Chávez. Foi um dos pontos principais. Porque o Hugo Chávez ele era o sucessor do Fidel Castro. O Fidel, quando a gente olha a historiografia, a relação entre eles, ele via no Hugo Chávez o homem que iria sucedê-lo na Revolução Latino-Americana. E a morte precoce, né, do Hugo Chávez foi um golpe duro para o Foro de São Paulo. É tanto que ele começa a se desintegrar por vários meios. Só que depois, o próprio Maduro, ele é o ponto central. E o Maduro ele começa a ter essa força para reerguer o Foro de São Paulo depois que ele recebeu a ajuda direta do Putin para ele não cair em 2019. E aí tem tudo isso explicado aqui no livro. Todos os detalhes, declarações, entrevistas, discursos dele, Diosdado Cabello, tudo mais. É vastamente documentado esse livro, mostrando tudo isso. E hoje, como é que tá o Foro de São Paulo? Tá dividido, não tá? Eu posso ler um trechinho que eu falo sobre isso aqui? Manda ver. Eu terminei esse livro já depois da questão da eleição venezuelana, de 28 de julho. E aqui já estava acontecendo essas rusgas do Lula com o Maduro. E aí eu quero pegar aqui e ler um pequeno pedacinho que tem tudo a ver com isso. Só um segundo. Aqui, pós-eleições e a ruptura no Foro de São Paulo. Aqui, ó. Qual o possível futuro do Foro de São Paulo? Pensar que as distensões nas lideranças do Foro de São Paulo podem significar o seu fim seria no mínimo inocência. Quando analisamos as origens deste organismo, e como apresentado nesta obra, os desentendimentos internos e até mesmo o descrédito inicial na própria esquerda continental, observamos que tais revolucionários possuem a possibilidade de se reinventar, reagrupar e deixar diferenças do passado de lado, em prol da revolução presente e do poder futuro. Abaixo, ressalto novamente uma fala de Lula da Silva em discurso oficial no ano de 2005 sobre o que sustenta o Foro de São Paulo. Aspas aqui para o Lula. Todas as vezes que um de nós fazer críticas justas e com todo direito, nós temos que olhar o que éramos há 5 anos atrás na América Latina, 10 anos atrás, para a gente perceber a evolução que aconteceu em quase todos os países da nossa América. E isso daqui já aconteceu. O que eu escrevi aconteceu essa semana passada, porque o Maduro ele deu uma entrevista na TV venezuelana, falando da Maria Corina Machado, que ela é um risco maior que o Bolsonaro, que houve 14 tentativas, planos para matá-lo, e ela estava envolvida nesses planos. Tudo mentira, né? E olha só, eu acabei de ver o Lula também descobrir um plano que o Bolsonaro estava envolvido para matá-lo no Brasil. Me solidarizo com o Lula, um grande líder aqui do continente. Já fizeram as pazes. Já fizeram, então assim, não houve nem briga propriamente, porque assim, existe o que o Lula quer e o que o Lula pode, e às vezes as pessoas não entendem isso. Porque assim, o que o Lula quer, apoio incondicional ao Ortega e o Maduro. Eu tenho aqui umas falas duríssimas do Ortega
pro Lula. Inclusive, as falas que eu coloquei do Ortega aqui, recentes, de meses atrás. O Ortega falando, olha, teve aí a Lava Jato no Brasil, né? Se a pessoa começa a falar e o que eu sei é mais... O Ortega faz uma ameaça pública na TV nicaragüense pro Lula. Porque quem segurou a bronca do Foro de São Paulo foi o Ortega e o Maduro. E agora os caras estão sendo tirados para lixo, de lado. Mas por quê? Porque o Foro de São Paulo está numa fase de transição. E essa fase de transição se ele vai adotar uma veia mais diplomática, essa coisa mais como era o PT no começo dos anos 2000, na grande mídia. Não, olha só, o amigão da França, dos países, progressista, aquela veia mais PSOL, ou se ele vai continuar com a linha mais dura. E nas lideranças acontecem essas distensões públicas, porque o Maduro esperava o quê? Um apoio incondicional do Lula. Só que se o Lula dá esse apoio incondicional para o Maduro, como ele fica na opinião pública internacional? Como ele mantém o personagem dele que ele precisa manter? Ele não conseguiria. Mas ele criou todos os meios com seu Celso Amorim para o Maduro ganhar tempo e fazer o que quiser. Não, o Maduro vai apresentar as atas, estamos aguardando aqui. Era tudo combinado. Só que assim, o Maduro não conseguiu. Aí o que o Lula fez? Não, o Maduro é um problema da Venezuela, o povo que tem que resolver. O corpo fora. Ele tirou o corpo fora. Só que o que o PT fez enquanto isso? Toda uma documentação, assinando com vários organismos, reconhecendo a vitória do Maduro. E o PT, ao mesmo tempo, o que ele está fazendo agora? Assinando vários acordos de cooperação com vários partidos comunistas do mundo. Os mais recentes, Partido Comunista do Vietnã e da China. Quando a gente olha os objetivos que estão divulgando, que eles não divulgam muita coisa desses planos de cooperação, tudo influencia na estrutura do Estado brasileiro. O PT não tem jurisdição para isso. Mas está sendo feito. Como é que você vê o fator Milei nessa história? Olha, o Milei é uma pedra no sapato. O Milei é uma pedra no sapato, tanto que o Maduro e o Milei romperam relações diplomáticas. O Milei, ele é um homem muito mais de ação do que de promessas e falas, né? É diferente de outras experiências que nós tivemos no continente nos últimos anos, circunstâncias também. Mas o Milei, ele avança o sinal mesmo. Por exemplo, a ministra das Relações Exteriores dele votou com Cuba em algumas coisas recentemente. Ele colocou para fora. Não quero. Quando o Maduro fraudou a eleição, ele colocou lá a documentação e falou, afuera. Né? Aí houve o rompimento das relações diplomáticas. Ele não faz cerimônia. O Milei não faz joguinho diplomático de não, veja bem, sentamos, monóculo. E ele está conseguindo mostrar que é possível você ter uma posição clara ideológica e recuperar o país sem isso influenciar. Que é uma falácia que trava muita direita no mundo inteiro. Né? Eu não estou dizendo que Milei é um salvador da pátria, mas o Milei, ele está adotando uma postura de líder na América Latina. Né? Ele está adotando uma postura de líder na América Latina, coisa que estava faltando. Por exemplo, nós temos uma iniciativa que foi criada pelo Vox, da Espanha, chamado Foro Madrid. Porque assim, o Foro de São Paulo ele está sendo estudado, debatido e aprofundado na América Latina. Professor, é uma vergonha. No Brasil, hoje, eu sou uma das poucas vozes que está falando, e acho que é a única que ainda está estudando o Foro de São Paulo. Teve o Foro Madrid, não foi nenhum representante brasileiro. Para não falar que não foi nenhum representante brasileiro, foi o ex-chanceler Ernesto Araújo. Ainda entrevistei ele lá da Argentina, contando como foi, mas ele não mora no Brasil, ele não está envolvido com a oposição brasileira e tudo mais. Não tinha um deputado brasileiro lá. Enquanto isso, o Milei abriu o evento. Diferente, né? Então, assim, o Milei está exercendo liderança. Não está querendo liderança sem fazer nada. Né? A questão da Venezuela. O Milei foi pro embate. Diretamente. O que nós vimos aqui no Brasil? Nada. Nós vimos um tweet aqui, outro ali, que não, olha só quem está apoiando aqui o Maduro, os países do Foro de São Paulo.
Foram os primeiros a apoiar. Ah, tá. E não falou da Rússia e da China, que foram os primeiros, de fato, a apoiar a fraude do Maduro. E por quê que a direita brasileira não falou da Rússia e da China? É uma dúvida. Eu tô fazendo uma pergunta. Por quê? Qual o problema? Boa pergunta. Não é? E gente influente na direita, política influente da direita. Eu questionei. Aí a turma vem pra... Mas por que não pode falar? Por que políticos brasileiros vêm falar que o Putin é conservador? Porque tem uma direita no Brasil que apoia o Putin, né? Que é protegê-lo, mas não olha esse tipo de coisa. Não olha a documentação, não estuda, não vê tudo o que tá aí. Não dá pra defender o Putin. O Putin é aliado da Coreia do Norte. Como é que você vai defender um homem desse? Não, eu tenho vídeos do Maduro falando do irmão maior Vladimir Putin. Então. Aí você vai pegar vídeo lá no final de 2022, gente no YouTube falando: Putin mandou recado pra Maduro, não mexa com Bolsonaro. Aí você fala: meu Deus do céu. É um nível de fantasia, assim. O pessoal vive no mundo da lua. No mundo da fantasia. E é difícil isso, professor, porque você olha pro Brasil e você fala: você vai fazer o quê? A direita fazendo o trabalho do Foro de São Paulo. O que você vai esperar? É difícil, professor. Como é que você vê, a gente volta pro Brasil, mas como é que você vê o Boric lá? Porque o Chile, ele é diferente, né? Teve aquela a Constituição Comunista foi recusada. 3 vezes já. Então, o Boric não tá com essa bola toda, é provável que venha um outro governo. O Antônio Cast tá bem fortalecido, ele perdeu a eleição pro Boric, né? O Boric ele tem vários problemas. Diferente, ele criticou o Maduro, não reconheceu a eleição do Maduro. O Boric ele já é aquela linha da nova esquerda frankfurtiana, né, dos anos 70. Democrata, americana, mais ou menos essa linha. Exatamente. Ele já vem Kamala Harris, essa linha. E um pouquinho de PSOL também, nas pautas mais ideológicas, né? Só que ele tá com problemas, porque o próprio Partido Comunista chileno apoia ele sob condição. Isso desde o princípio, desde da eleição dele. Justamente porque é a mesma coisa. O Partido Comunista imagina que é o PCO e o Boric é do PSOL. Então, quando a gente olha para esse cenário, entendendo como funciona a esquerda brasileira, você vê que existe um apoio, uma coalizão, mas pero não mútil. Né? Okay. Frágil, né? É frágil. Então, assim, o Boric ele é jovem, ele é idealista, ele é de esquerda, ele defende as bandeiras de esquerda, só que ele tem uma espécie de honestidade intelectual com os valores que ele defende. Então ele não consegue defender o Maduro, por exemplo, mas ele vê o Lula como um grande líder da esquerda latino-americana. Então ele discordou do Lula naquele episódio de junho do ano passado, que eu citei aqui da Unasul. Só que, por outro lado, na mesma semana, o Boric, não, lá, rachou com o Foro de São Paulo. Não, eu tava lá no show do Caetano Veloso fazendo L, né, lá em Santiago do Chile. Então, assim, não dá para ter esse tipo de ilusão, né? Dissidências, o pessoal tem esse mito, não, porque a esquerda não briga. Não, briga pra caramba. Só que a diferença da esquerda é que, assim, a gente quebra o pau, só que na hora da eleição a gente compõe. E compõe em nomes viáveis para avançar com a agenda deles. Não com um nome que, não, porque não vai ter ninguém aqui do nosso lado que vai ganhar, então vamos colocar um esquerdista lá para o povo votar, igual aconteceu recentemente, né? Então, esse tipo de coisa, a esquerda não trabalha dessa forma. Eles têm eu não vou chamar de virtude, mas essa característica, eles têm essa característica. Então, o Boric, ele tá sob maus lençóis. Depois que teve a votação da proposta da Constituinte que foi derrotada, elegeram uma nova Assembleia Constituinte, que a direita ganhou, a maioria, mesmo a proposta da direita chilena não passou, fizeram outra Assembleia Constituinte, já estão na terceira, já teve 3 cartas rejeitadas e ainda continua a Constituição da época do Pinochet. E não foi por acaso isso. Aqui no livro eu narro o que estava acontecendo na América Latina, como aquilo surgiu dentro de uma reunião do Foro de São Paulo em Caracas, em junho ou julho de 2019, e o Maduro, com o Diosdado Cabello, fala que eles orquestraram todo aquele caos que estava acontecendo ao mesmo tempo na Colômbia, no Equador,
no Peru e no Chile. E assim, não sei se coincidência ou não tenho provas para falar, mas eu tenho que deixar no campo da coincidência. O Lula foi solto da cadeia aqui no Brasil na mesma época. E qual foi a primeira coisa que o Lula falou na porta do presídio? A gente tem que copiar o que está acontecendo no Chile aqui no Brasil. Que era a igreja sendo tacando fogo na igreja, quebra-pau na rua, o metrô de Santiago, o povo tacando fogo. Pegaram o Pinheira, encurralaram o Pinheira, um homem fraco. Né? A pior coisa que tem... Na direita, ultimamente, nós temos algumas situações como essa pelo mundo. Né? Então... E que acabou cedendo. E aí, qual que é o problema? Aí só que tem outros problemas. Quando o Boric perde essa primeira constituinte, qual que a direita no Brasil começou a falar? Não, olha lá, o Boric agora ele vai avançar, ele quer aprovar a Constituição de qualquer jeito. Eu falei, não, na época eu até fiz um vídeo, escrevi um artigo explicando. Ele é obrigado a convocar uma nova constituinte. Para não ter uma nova constituinte, seria necessário ter uma pressão dentro da Câmara, da Assembleia Nacional do Chile, e eles falaram, então vamos fazer um novo referendo para saber se o povo do Chile ainda quer uma nova Constituição ou vai permanecer com a mesma. Como isso não acontecer, eles têm que ir tentando, já está na terceira tentativa, não vai. E o plano não foi. Só que eles deram um nome para isso. O Maduro fala, eu tenho aqui a transcrição e tenho o vídeo. O plano do Foro de São Paulo vai bem. Vocês estão me entendendo? O Foro de São Paulo, aliás, está melhor do que nós imaginamos. E tudo que vocês estão vendo acontecer no continente é ainda a brisita bolivariana. Tem até um capítulo aqui chamado A Brisita Bolivariana, onde eu dou todos os detalhes disso, de que existia toda uma coordenação para tudo que estava acontecendo em 2019, que é quando o Foro de São Paulo começa a acender. Quem me acompanha, em 2021, eu já estava falando, a gente está começando a sofrer o abraço vermelho. Você começava a ver, só no mapa, assim, ó, os países mudando para vermelho, assim, ó, do Foro de São Paulo no entorno do Brasil. Então, assim, o Boric está no meio desse bojo, mas ele deve... A esquerda chilena tem uma grande chance de perder a posição deles agora para o Antônio Cast na próxima eleição. E parece que é o mesmo na Colômbia, né? Que o Petro é muito impopular. Não, né? O Petro está envolvido em escândalo, financiamento por grupos de tráfico de drogas da região norte, litorânea, da Colômbia. A nora dele entregou um esquema envolvendo o filho dele, que chama-se Nicolás Petro. O Nicolás Petro, ele fazia todo o esquema de lavagem de dinheiro com o dinheiro dos narcotraficantes da região norte, que é a região litorânea mais pobre da Colômbia, né? Então, todo o esquema de tráfico de drogas para financiamento da campanha do pai estava vindo por ali. Aí ele estava em adultério e a esposa dele, para se vingar, foi na polícia e contou tudo. Tem um assessor que o Petro deixou de atender também, que fazia essas pontes com um cara chamado Homem de Marlboro. Era um das pontes de financiamento de tráfico de drogas. Aí o Petro agora também parece que foi pego num caso extraconjugal, acho que no Panamá, com um travesti. Assim, Escândalo atrás de escândalo atrás de... O Petro, ele tá muito queimado dentro da Colômbia. Ele tá muito queimado. E na Colômbia não tem reeleição. Então não se sabe se ele vai fazer um sucessor. A Colômbia flertou com reeleição, mas fez uma e falou, não, esquece aí. Esquece aí, não dá certo. Volta atrás, sem reeleição. Agradeçamos a Fernando Henrique por essa miséria da reeleição aqui no Brasil, né? Exatamente. Porque a reeleição ela só serve para quê? Você deixar de cobrar o político como tem que cobrar, porque se você cobra não, ele vai perder voto na próxima eleição. Né? E ao mesmo tempo para virar esse ciclo de uma semi-ditadura que nós podemos virar, como acontece. Acho que no máximo vai ter reeleição, ok, que seja igual nos Estados Unidos, então. 2 mandatos no máximo. Acabou, nunca mais. Igual, consecutivos ou alternados, mas não pode passar de 2 vezes. Né? Porque senão a gente fica numa situação como essa. A pessoa ter 16 anos de Lula. Muito bom. Temos perguntas? Então vai uma minha aqui. Como é que você vê a questão do acordo com a Europa? E não viola um pouco as diretrizes do Foro de São Paulo e tal? Então, a questão do acordo do Mercosul com a Europa, ela é bem complexa, porque a França, ela
tem um problema geopolítico com o Brasil desde sempre, tá? Geopoliticamente, né? Aí quando eu falo de geopolítica, eu tô falando de diplomacia, eu tô falando de o poder geográfico, né? Sempre houve essa... A França, ela nunca olhou de maneira amistosa para o Brasil. Então, a França vem sabotando esse acordo do Mercosul com a União Europeia há muito tempo. Em 2019, o Bolsonaro conseguiu avançar com isso, mas depois o Macron teve que travar. Se o senhor lembrar, nessa época, os jaquetas amarelas, junto com os fazendeiros, foram com o trator, invadiram o país. Por quê? Porque o acordo da União Europeia ia quebrar o agronegócio francês. E aí o Macron travou o negócio de novo, e esse litígio vem há muito tempo. Então, assim, já foram tantas indas e vindas por mais de 20 anos que é até complicado. Fica difícil de acreditar. Até para poder fazer uma análise mais séria. Não, isso sim, de um lado. Agora de outro, vamos supor que seja aprovado. Essa daí não briga um pouco a ideia do Foro de São Paulo, comunista, de união da América Latina, ele se aliando com o capitalismo europeu e tal? Eles não têm essa visão. Por exemplo, isso aí é uma coisa que, assim, existem grupos dentro do Foro de São Paulo, como o Ortega, que enxerga a coisa desse jeito. Aí entra naquele ponto que eles estão numa fase de transição existencial que precisa acontecer. Por exemplo, o Petro, a campanha dele, teve apoio de ONGs e empresas do terceiro setor ligadas à Open Society Foundation. O PSOL, que apoia o PT aqui e tantas outras pontes, também tem ligações com a Open Society Foundation do Foros, Ford Foundation, outros grupos. Né? Então, existe uma ala na esquerda brasileira que fala que o PT é um partido de direita porque se vendeu. Isso, mas é por conta disso. Só que esse pessoal, eles estão tão presos na mentalidade do início do século XX que eles não entendem os movimentos da nova esquerda e como o socialismo de mercado foi implantado. É um nome que eu, particularmente, num outro livro meu, eu dou. Globalismo nada mais é do que socialismo de mercado. Quem leu Gorbachev, os livros do Gorbachev, enxerga isso de longe. Né? E nisso, infelizmente, o Marx ele conseguiu enxergar que o capitalismo, indubitavelmente no futuro, ele acabaria gerando o comunismo. Por quê? Porque você vai criar o que depois o professor Olavo nomeou de metacapitalistas. E os metacapitalistas, para manter a sua estrutura de poder, criam sistemas socialistas. Por exemplo, a indústria de ração no Brasil. Existe um lobby enorme dos grandes players para que os impostos sejam mantidos altos. Para quê? Para que pequenos produtores de ração não consigam escalar e ser uma competição para eles. Então eles preferem pagar mais de impostos para o Estado do que ter um ambiente de competição. E o nome disso é socialismo. É um campeão nacional. Por outras formas, a reforma tributária que foi aprovada com a ajuda do senhor Tarcísio agora vai transformar o Brasil num gigante soviete. Vai ter um soviete no Brasil chamado o Conselho Fiscal, que vai ser autogestionado. Só a primeira composição vai ser indicada por quem? Pelo Lula. Depois eles se indicam internamente. Imagina que vai sair dali acabou. Definindo quais os estados vão ter incentivos fiscais. Acabou, eles acabaram com o municipalismo, tiraram agora o governo, o dinheiro dos governadores. Quem não cantar, quem não dançar conforme a cartilha... Vai secar a torneira. Vai secar a torneira. Então, assim, você não tem mais... Você vai perder oposição política, você vai ter a mídia controlada, o Brasil vai pagar mais... O brasileiro vai pagar, acho que quase em torno de 60% de impostos no geral. Os maiores do mundo? Assim, de toda a riqueza gerada no Brasil, 60% praticamente vai ser imposto, o IVA vai ser enorme. Então, assim, e foi apoiado por quem? Por um homem que todo mundo fala, não, é a esperança da direita, que não sei o que. Que esperança? Essa é a esperança? Um homem que atua com o Fernando Haddad. Ele sabotou o movimento da oposição de direita que ia barrar a aprovação dessa estrovenga. Ele sabotou, implodiu por dentro. Financia o movimento LGBT, a torta direita aqui na cidade de São Paulo, mais de 300 milhões empenhado para isso. Se essa é a esperança que a direita... Até a direita não tem esperança. Simples assim. O que mais tem hoje é isso. As pessoas, e é engraçado que eles trabalham para o movimento revolucionário latino-americano e de outras frentes do mundo e não sabem.
Por quê? Porque, infelizmente, a direita no Brasil, ela deixou de trabalhar em cima de pautas e começou a trabalhar somente em cima de nome de político e eleição. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo, professor. Porque o que acontece? Eu fico só observando o quanto de pauta revolucionária, agenda de esquerda, que vai sendo promulgada, que vai avançando. Aí é o que eu falei da última vez que eu tive aqui, os problemas do conservadorismo. O conservadorismo em si ele é um problema porque ele é uma marcha lenta da revolução. Exatamente. É. Não tem um movimento contra-revolucionário, de fato. Não tem. O conservadorismo é o revolucionário 2 passos atrás. Exatamente. Exatamente. Né? Não tem. Como é que você vê o Brasil em 2026? Reeleição do Lula ainda? Olha, eu estava conversando isso com a minha esposa e com um amigo recentemente, que eu sempre faço esse exercício de fazer uma projeção, como é que as coisas daqui 2, 3, e eu tendo a chegar muito próximo daquilo que eu estou visualizando. Mas quando eu olho para 2026, professor, eu não consigo ver um cenário. Não consigo ver um cenário. Porque são tantas variáveis e eu acho que o período eleitoral de 2026 vai ser uma perseguição no Brasil. Complexo, vai ser... Se em 2022 já foi do jeito que foi, eu acho que em 2026 a coisa vai ser muito pior. Acho que a gente vai ter o Drex sendo implementado. Nós vamos ter essa reforma tributária sendo aplicada. O Brasil, o Estado vai estar com muito mais poder sobre a economia das pessoas. A perseguição... Poder de rastreabilidade. Tudo vai ser... Eu acho que vai ser uma coisa assim, 2022, que a gente ficou estupefato com a Carmen Lúcia liberando a censura por 3 dias. 2026 vai ser pior ainda. Eu temo. Espero estar errado, mas eu não consigo olhar um cenário promissor e é até difícil de tentar prever. Então, dá tempo para algumas perguntas? Professor, até quando o seu livro vai estar em promoção? Ele está em promoção agora até o dia 25, eu acho. Né? Na livraria do canal aqui do professor tem, eu acho que está com 30% de desconto, se eu não estou enganado, de lançamento. Existe uma ligação do Foro de São Paulo com a chamada Nova Ordem Mundial? É que Nova Ordem Mundial é um erro de concepção. Eu já até conversei profundamente sobre isso com o Alexandre Costa, né? A gente já debateu sobre isso várias vezes e não discordamos. Mas Nova Ordem Mundial é um conceito, né? É um conceito que pode ser aplicado sobre diversas óticas. E as pessoas olham Nova Ordem Mundial como um ente, como o Foro de São Paulo. Não, não é. Por exemplo, o Putin vem falando abertamente que ele quer estabelecer uma nova ordem mundial. Sim. Né? Nós tivemos uma nova ordem mundial depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda, uma meia nova ordem mundial, que foi complementar à primeira. Aí depois do fim da Guerra Fria, foi estabelecida uma nova ordem mundial. E agora nós estamos vendo um embate entre grupos de poder no mundo para tentar estabelecer uma nova ordem. Acho que a ordem mundial que nós vivíamos, que foi a nova ordem, caiu em 2019 com a pandemia. E agora a gente está na dor, na cãibra de surgimento de uma nova ordem mundial. Esse é o conceito de nova ordem mundial. Agora, grupos de globalistas ligados a metacapitalistas, sociedades discretas, há ligações sim com o Foro de São Paulo, como eu demonstrei aqui na questão da Open Society Foundation, do George Soros, no Brasil, com a Colômbia. Nesse sentido, sim, mas esse ponto de nova ordem mundial é bom entender bem, né? E a mesma coisa, o pessoal acredita que o George Soros e o Klaus Schwab fazem parte do mesmo grupo. Não, não fazem. Existe uma dissidência ali. Eu vou recomendar 2 outros livros meus. O Bases Revolucionárias da Política Moderna. Falo sobre essa questão do que é mais ou menos, né, essa explicação da nova ordem mundial no meio do livro. Esse não é o tema do livro em si. E tem um livro que fala sobre o poder dos Soros. Eu escrevi com o Ivan Kleber, chama Estados Unidos e o Partido das Sombras. Esse eu li. Né? É interessante. E ali dá para entender bem onde que o Soros está posicionado e não é com esses grupos que o pessoal chama de nova ordem mundial. Né? Mas obrigado pela pergunta. É importante esclarecer essas coisas.
O Marcos Campos mandou R$5. Obrigado, Ele Marcos. falou, e o Bolsonaro apoiando o Nunes e o Centrão, PH? Eu acho que o que eu falei aqui dá pra deixar bem claro, né? Qual que é o nome do rapaz? Desculpa. Marcos. É aquela coisa. No Brasil, a coisa tá tão arraigada no nominalismo, né? Não, a pessoa que as pessoas deixam de olhar por medo de se afogar. Mas para quem tá se afogando, o jacaré é tronco. O pessoal tá abraçando o jacaré. E isso não significa que o Bolsonaro não presta, que o Bolsonaro não fez boas coisas, que o Bolsonaro não quase morreu com a facada. Tudo isso é verdade. Só que o Bolsonaro ele foi acumulando derrotas, da qual chamavam de estratégia, cercado por um séquito de puxa-sacos que não deixaram a verdade aparecer e criaram uma militância virtual que não é um mundo real, que transformou a situação nisso daí. Então, ontem nós vimos aí um programa da prefeitura promovendo consciência LGBT aqui, com dinheiro da prefeitura. Tem ligações do Nunes aí com questão de mudança de sexo para criança, tem várias coisas nesse sentido. Centrão, o que o Centrão quer? O Centrão quer o poder. E o que o Centrão fez nos dias seguintes, depois do primeiro turno? Já começaram, não, a gente não quer muito aqui o Bolsonaro, não, o Bolsonaro nem precisa vir para o segundo turno, porque agora é o Boulos, fica mais fácil da gente ganhar. No dia seguinte da eleição, o que o Malafaia fez? Eu falei, ele escarrou na cara do Bolsonaro, na entrevista para Mônica Bergamo. E esse pessoal tá usando o Bolsonaro para quê? Para tentar controlar a massa de direita no Brasil. Querem os votos dele e estão usando o Bolsonaro. E provavelmente, eu não tenho como provar, mas qualquer um que olha, a questão da prisão do Bolsonaro é uma moeda de troca para poder controlar a situação. Né? A gente tem que olhar para a verdade. Se isso é o fato, é difícil de dizer, mas os indícios estão aí. Agora, significa que o Bolsonaro é um mau caráter, não presta, tal, odeio o Bolsonaro, intergaláctico? Não. Mas eu não vou fechar os olhos para o que está acontecendo, né? Qual o melhor nome para o Brasil em 2026? Jesus Cristo, Nossa Senhora. Isso aí. Porque melhor, não sei. E qualquer coisa que eu falar que lá tá fazendo campanha, não sei o quê, já começa. Então, assim, a longo prazo, daqui uns 15 anos, talvez o Nicolas Ferreira. Eu vejo nele um sujeito... O Van Hatten. O Van Hatten também é um nome pro futuro, assim. Mas aí já vai acontecer lá, o cara do novo, é a direita do Van Hatten, não, é o Nicolas, é o Intergaláctico. Mas assim, quando você olha a trajetória do Nicolas, ele até aqui, na fotografia de hoje, ele é um cara que se manteve firme com as suas bases, as promessas que ele fez pelo seu eleitor e a fidelidade que ele prometeu ao Bolsonaro, mas primeiro aos seus valores. Então, assim, e ele é um cara que estuda. Você vê que o Nicolas, ele estuda e tal. Eu falo, Nicolas, volta para a Igreja Católica que aí fica tudo 100%, né? Trabalhar nessa conversão, que aí a gente vai ficar 100% em vários aspectos. Mas eu vejo o Nicolas um potencial para o futuro, daqui uns 4 ciclos eleitorais, um nome que possa ter uma força grande. Mas, olha só, já tem gente na direita que está tentando assassiná-lo, a reputação, né? Não fisicamente. Não fisicamente, né? Assassinar a reputação dele. Por quê? Porque ele não tá entrando nesse jogo do Centrão. Ele tá se mantendo fiel às suas bases, né? Então, isso significa que o Nicolas é lindo, maravilhoso, cheiroso. Agora... O povo tem essa mania, ou é 100 ou é 0. Exato, não. Ou é preto, não, tem nuances, pode ser cinza, né? Não exatamente. Dá. Então tá bom. Então, muito obrigado, PH Vox, aqui, por mais uma vez conversarmos, mais uma vez pela sua aula. Muito obrigado, agradeço a todos que nos acompanharam também. Eu que agradeço, professor. Um abraço e compre o livro, né? Como diz o meu querido amigo Alexandre Costa, escritor tem que vender livro. Tá ótimo.